Fala galera, boa tarde. Vamos lá para mais um vídeo, pela graça do Senhor. Quero agradecer a todos que têm visualizado, que têm comentado, que têm compartilhado, que têm curtido. Quero dizer que estamos juntos. Vamos lá para mais um vídeo, para mais uma palavra. E hoje, irmãos, eu queria dar uma meditada com vocês lá em Mateus 10. E eu queria meditar no capítulo inteiro, pois o capítulo fala sobre os 12 e a sua missão. E nós fazemos parte desses 12. Nós somos discípulos de Cristo. Nós queremos ser seguidores de Jesus. Aqueles que plantam a semente, aqueles que levam o evangelho. Então, é essencial que nós meditamos nessa palavra de Mateus 10, onde fala os 12 e a sua missão. A palavra nos fala assim: e chamando seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são este: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacode o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzido à presença dos governantes e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem falará em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor.
Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temeis, por nada, porque nada há encoberto que não haja de se revelar-se, nem oculto que não haja de se saber. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutai ao ouvido, pregai-o sobre o telhado. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E se vendem dois passarinhos, e não se vendem dois passarinhos por um cêntimo, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Até mesmo o cabelo das vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. Portanto, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Peço perdão aos irmãos, estou um pouco constipado. E peço mesmo perdão aos irmãos. Mas quero frisar essa palavra que é uma palavra muito forte. É uma passagem muito forte onde Jesus envia os 12 atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus, em uma das passagens que ele nos deixou, ele fala que existiam outras ovelhas que não eram daquele rebanho, que não estavam ali, mas que eram do rebanho, as ovelhas que estavam desgarradas. Eram nós que não estávamos em Jerusalém, que não vivíamos sob a promessa de Abraão, de Deus para a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Jesus fala que nós devemos ir de encontro às ovelhas perdidas. No início, irmão, ele fala que Jesus deu poder contra os espíritos, para nós expulsarmos os espíritos imundos e para curar de toda enfermidade e todo mal. Então, nós temos poder de fazer essas coisas. Nós que procuramos ser discípulos de Cristo, temos o poder de fazer isso. Não quer dizer que não vamos ficar. Não quer dizer que não vamos passar por uma enfermidade ou algo parecido. Mas essa enfermidade não tem poder sobre a nossa vida. Ela não ficará muito tempo. Ela virá somente para a gente se aproximar de Deus, orar, para que Ele venha e faça o seu trabalhar sobre a nossa vida. E na continuação do capítulo, irmãos, ele nomeia os 12, que era Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus
enviou os 12, irmãos, e falou para ele não ir pelos caminhos dos homens, não ir pelos caminhos das gentes, nem para entrar na cidade dos samaritanos, mas hoje devemos ir e anunciar o evangelho a toda criatura, pois todos nós fazemos parte do rebanho de Cristo. Todos nós fazemos parte do seu rebanho através do seu sangue, do seu sacrifício. Então é nosso dever. E quando a gente chegar, a palavra fala, mas ir diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Nós já herdamos o reino dos céus pela graça, irmãos. E o reino dos céus veio até nós quando Jesus veio à terra. E ele voltará, pois ele estará preparando a morada, pois somos muitos que iremos morar com ele. Então, ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas, porque você vai estar no local de acordo com a sua fé, de acordo com a sua busca, de acordo com a sua entrega, pois existe o galardão. Todos nós somos iguais perante a Deus. O que nos diferencia é a nossa fé, a nossa busca e aquilo que nos propomos a fazer aqui nessa terra, que vai resultar no nosso galardão, o nosso tesouro, que fica ajuntado lá em cima. São brasas do altar que são colocadas sobre a nossa cabeça, são as pedrinhas que são colocadas na coroa de cada um de nós. Isso vai diferenciar onde estaremos, mas todos estaremos juntos na presença de Deus. E a palavra fala que Deus fala pra gente para não possuir ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes pelo caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque é digno o operário de seu alimento. Ou seja, nós não devemos estar juntando ouro, nós não devemos estar juntando dinheiro, nós não devemos estar juntando bens materiais, pois nada disso nós iremos levar, irmão. Nada disso vai entrar com a gente no céu, ou até mesmo no inferno, no lago de fogo. Não está amarrado e repreendido, mas aqueles que não, como é que fala? Aqueles que não anunciar Jesus, que não reconhecer Jesus, a palavra é clara, irmãos. E por isso eu estou meditando nessa palavra hoje, que nós não devemos juntar, nós devemos compartilhar, pois Jesus fala que ninguém vende 2 passarinhos por 1 cêntimo, e nenhum deles cai por terra se não for da permissão de Deus. Então, por onde a gente passar, se a gente estiver indo na missão de Cristo, se nós estivermos na missão de fazer o Evangelho, o que a gente tiver necessidade, Deus vai usar alguém para suprir. Deus vai enviar o suprimento para a nossa necessidade. Seja ela qual for, Deus jamais abandonará aqueles que fazem a obra dele. E a palavra continua. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Nós devemos buscar aquelas pessoas que fazem a obra de Deus, aquelas pessoas que pregam o verdadeiro evangelho, que é o evangelho do reino. Não um evangelho de bênçãos, de conquista, que você vai ter prosperidade aqui nessa terra. Se você quiser prosperidade aqui, irmãos, automaticamente você está abrindo a mão da prosperidade que está reservada lá em cima para você. Pois eu creio que Jesus não mente nas suas palavras. Assim como ele falou, é mais fácil entrar um rico, passar um camelo no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Pois aonde estiver o seu coração, aí estará seu tesouro. E se o seu coração estiver nos bens materiais aqui na terra, infelizmente, você já recebeu o seu galardão. Você já conquistou, por assim dizer, o prêmio. Mas a eternidade pode ser muito dura. A eternidade pode ser muito dolorosa, pois vai ser um sofrimento, onde vai ter prantos e ranger de dente. Quando a gente for morar com Jesus, não haverá mais pranto, nem choro, nem ranger de dente.
mas aqueles que serão lançados juntamente com Satanás e os anjos caídos no lago do fogo do inferno, esses sofrerão amargamente por toda a eternidade. Ou seja, não vai ter fim o sofrimento. A alegria que você terá aqui nessa terra, com os bens aqui dessa terra, não se compara nem um terço com aquilo que Deus tem reservado para você lá no alto céu. Então, não junte, compartilhe. Não quero dizer que você tenha que, por assim dizer, abrir mão de tudo, mas compartilhe o máximo que você puder. Não deixe que a ambição endureça seu coração e não ajudar o próximo, pois nós trabalhamos, irmãos, nós buscamos, recebemos um salário que muitas vezes não é digno, não é correspondente à função ou o tanto de trabalho que fazemos, mas devemos ajudar com esse pouco, pois pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada. Então, vamos procurar o justo, vamos fazer o bem. E a palavra fala: e quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, descei sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos recebe, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquelas cidades. Ou seja, quando nós chegarmos para anunciar a palavra de Cristo para alguma pessoa, ou em alguma cidade, seja onde for, não devemos nos entristecer, não devemos nos frustrar se alguém não nos ouvir, pois a sua parte você está fazendo, que é profetizar, anunciar. E Jesus fala que vai ter menos rigor para os países de Sodoma e Gomorra. Quem conhece a Bíblia, irmão, sabe que lá no início, essas duas cidades com mais quatro, que foram 6 cidades ao todo destruídas pela ira de Deus, pela iniquidade, pelo pecado, pela fornicação, por tudo que se passava naquele lugar, essas cidades foram destruídas com fogo e todos os seus habitantes foram comidos. Só sobrou Ló e as 2 filhas, porque até a esposa de Ló, que estava em fuga, ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Então, dessas 2 cidades, só se salvou 3 pessoas. Era para ser 4, mas uma desobedeceu a ordem de Deus, então só 3 se salvaram, que foram Ló e suas 2 filhas. Então, olha para você ver, a ira de Deus foi... Eles conseguiram atrair tanto a ira de Deus para eles, que Deus não viu outra forma a não ser destruir. Pois eu creio que Deus enviava profeta, eu creio que Deus enviava mensageiros, enviava pessoas para ir anunciar. E aquelas pessoas estavam com um pensamento tão corrompido que não aceitavam. Queriam até mesmo profanar os 2 anjos que foram até a casa de Ló para avisar Ló e a sua família da destruição que ia ocorrer naquela cidade. Então, se ninguém te ouvir, irmão, não se frustre. Se ninguém te saudar, não se frustre, pois a paz que você tem, quando você libera ela e ninguém te retorna, ela dá uma volta no ambiente e quando ninguém não encontra ninguém, ela retorna para você, irmão. E Deus fala, quando isso acontece, sacode o pó e vai para outra cidade, pois há mais ovelhas do rebanho de Israel. Há mais ovelhas do rebanho de Cristo precisando de uma palavra. Se aqueles não querem ouvir, continue o caminho, não pare, não desista, mas persevere. E a palavra fala, Jesus fala, eis que vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens,
porque eles vos entregarão nos sinédrios e nas sinagogas, e sereis conduzidos até a presença dos governantes e dos reis por causa de mim, para lhes servirem de testemunho a eles e aos gentios. Ou seja, Jesus sabia que o mundo estava cheio de lobo, cheio de maldade, cheio de pessoas prontas para abocanhar e matar aquelas ovelhas que são do Senhor. E Jesus fala: acautelai-vos, porém, eis que vos envio em meio às ovelhas. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes, como a serpente, e simples como as pombas. A serpente é um animal que é um animal astuto, é um animal estratégico, um animal que tem, mesmo com tudo aquilo que é tomado sobre a vida dele, Jesus fala para a gente ser prudente como ela, pois a serpente, se ela se sentir ameaçada, ela não vai. Ela fica, espera. E tem que ser simples como as pombas. As pombas, todo mundo conhece os pombos que ficam voando por aí. Eles são animais simples, pois eles dormem na árvore ou dormem no canto de um telhado. Onde eles encontrarem que der para eles ficar, eles ficam. Eles não são animais que costumam fazer ninhos exorbitantes ou tocas, esses trens assim, não, eles são muito simples. Então, devemos levar isso, ter a simplicidade e a prudência a todo tempo, pois os homens vão nos entregar, os homens vão vir contra a gente, vão querer nos entregar às sinagogas para falar que nós não somos enviados, que nós somos falsos profetas, que estamos aqui apenas para difamar o nome de Cristo, para difamar o nome de Deus, que somos filhos mesmo do diabo, mas creia que Jesus te enviou, irmão. Creia que você tem um chamado e a sua vitória vai chegar pela graça do Senhor. E Jesus fala: quando isso tudo acontecer, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem falará em vós. Ou seja, o Espírito Santo vai falar através de ti. Naqueles momentos onde as pessoas vêm te encurralar, vêm te perseguir, vêm tentar te apontar, não se desespere, mas deixa o Espírito Santo falar através da sua boca. Deixa o Espírito Santo falar através daquilo que você tem aprendido na palavra. Não é comigo, mas na palavra. Não se intimide, persevere. E a palavra fala que e os filhos entregarão à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Isso já tem acontecido. Não precisa nem da gente estar entrando em debate sobre isso. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitas pessoas vão virar a cara para você, muitas das vezes até pessoas que costumavam andar contigo, costumavam sentar com você, conversar. Muitas das vezes até essas próprias pessoas vão virar a cara para você por você dizer que você é de Cristo. Pois o mundo vai te odiar. Vocês serão odiados de todo por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar, aquele que não desistir até o fim, ou quando Jesus voltar, ou quando nós desencarnarmos, esse será salvo. Então não desista, irmão. Vai passando de lugar em lugar. Onde passar, anuncie o evangelho. Pela sua fé, expulsa demônio. Pura, mas acima de tudo, profetiza, porque quem faz a obra é o Espírito. Não se intimide por não saber falar, não se intimide, pois é o Espírito Santo que falará sobre a sua vida. Então, persevere até o fim e você será salvo. Quando vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra,
porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que seu mestre, nem o servo mais do que seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus fala que nós não devemos procurar ser mais do que ele. Nós não devemos procurar ser mais do que o nosso mestre, mais do que ele. Mas devemos ser semelhante a ele, simples, que se sentavam com todos, sem exceção, sem fazer exceção de pessoa alguma, sempre levando a mensagem do Pai, sempre levando o evangelho do reino, sempre fazendo sinais e maravilhas, através da sua fé, através da sua intensidade que ele tinha com Deus. Pois ele fala, se credes, vós fareis obras maiores do que as minhas. Ou seja, ele nos deu poder para fazer obras maiores do que a dele. E quando ele enviou os 12 lá no início, ele já deu esse poder para os 12. E no final ele falou que se a gente crer, a gente vai fazer obras maiores do que a dele. Ou seja, nós não devemos ser melhor do que ele, mas devemos ser igual a ele. Semelhante, humilde, santos, irmãos. É impossível, pois temos um corpo corruptível. E a qualquer momento podemos pecar sem mesmo saber. Mas, já que não podemos ser santos, vamos tentar fazer as obras de bom que Jesus fez. Vamos tentar fazer as obras que ele nos deixou como ordenança, que é amar e fazer o bem. E como ele disse, se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Ele fala isso, irmão, porque lá atrás, quando ele curou os 2 cegos, no capítulo 9, os fariseus o chamaram de filho, que ele falou que ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E o príncipe dos demônios é Beelzebu. Ou seja, se chamaram Jesus de Beelzebu, você então, irmão, esquece que eles vão te apontar, te caluniar, vão te açoitar. Assim como Jesus falou um pouco antes, no versículo 19. No versículo 18, por assim dizer. E para não deixar muito grande, aí ele continua falando. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não há de seja revelado, nem oculto que não haja de se saber. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus fala, não se atemorize com os homens. Não deixe que os homens te deixem com medo, te façam parar, te façam desistir, pois eles podem matar somente seu corpo. Mas sua alma vive para sempre. Mas Jesus não, irmão. Esse tem o poder de te matar e lançar você de corpo e alma no inferno. A partir do momento que você desobedecer aquilo que ele fala. Não crer no propósito ao qual ele veio fazer aqui na terra. Então, não tema o homem, mas tema Cristo. Não tema o homem, tema Deus. Tenha temor a Deus. Tenha fé e temor a Deus. Pois Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E vamos dar continuidade. Não se vende 2 passarinhos por 1 cêntimo. Nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais vale vós do que muitos passarinhos. Ou seja, nós valemos muito para Deus, Senhor. Uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Então você é muito importante para Deus. Você não sabe a importância que você tem para Deus e para os planos que Ele tem para a sua vida. Só basta você fazer aquilo que está escrito no versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus.
Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus veio, irmão, para fazer a separação entre aqueles que querem buscar a Cristo, que querem viver pela graça, daqueles que não querem, daqueles que preferem amar o mundo, amar as coisas que tem nesse mundo. Pois se você ama a Deus, você tem que amar o seu próximo. Mas você não pode amar o seu próximo mais do que a Deus, pois Jesus fala aqui, porque eu vim pôr em disseção o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão seus familiares. Jesus nos deixou agora uma mensagem que para algumas pessoas pode ser controversa. Pode ser uma coisa que não tem sentido. Mas se você parar para meditar um pouco mais à frente, você entenderá porque ele falou isso, que assim os inimigos dos homens serão seus familiares. Pois quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Nós devemos amar todos, mas nunca colocar o amor de nós aqui na terra sobre o amor de Deus. Pois o amor que Deus tem por nós é um amor que não tem nada que possa comparar. O João não conseguiu achar palavras naquilo que Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que não tem nada para comparar. O universo pequeno, pois Deus conta o universo a palmo. A Terra, nem se fala. Se o universo ele conta a palmos, imagina só a Terra que ele pega na palma da mão. Ou seja, não tem dimensão para o amor de Deus. E não devemos colocar o nosso amor aqui na terra acima do amor que temos para Deus. Antes devemos amar a Deus, depois amar todas as coisas, todos aqueles que estão à nossa volta, os nossos próximos. Então, nossos próximos são todos aqueles que encontramos na rua, são todos aqueles que estão conosco na caminhada, são nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, até mesmo nossos inimigos. Pois se a gente amar só quem nos ama, é muito fácil. Mas devemos amar aqueles que nos afligem, aqueles que não nos amam. Então, medite nisso. E Jesus fala: e quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Essa palavra é forte, porque quem acha a sua vida? Muitas das vezes achamos que chegamos a perto de Jesus, que pronto, agora achei minha vida. Mas não é bem assim. A gente não devemos, o nosso primeiro compromisso aqui na terra deve ser com Deus. Nosso primeiro compromisso aqui na terra é com a obra de Deus. Então, se nosso primeiro compromisso é com Deus e com a obra, nos dias em que são estipulados nas congregações a qual você faz parte, esses dias são praticamente dias especiais, horários especiais de encontros que você tem não com o homem, mas sim com Deus. Então, a sua prioridade deve ser Deus. Pois quem achar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Ou seja, devemos deixar de fazer as nossas coisas para ir fazer as coisas de Deus. Devemos deixar de comparecer nos nossos compromissos pessoais para estar no nosso compromisso com Deus, que já foi firmado desde quando a gente começamos a caminhar com Ele. Em cada congregação, independente ela qual for. Se você for buscar Jesus de coração, for buscar Jesus e não o homem que está pregando em cima do altar, eu garanto que você vai achar. E para estar encerrando, a palavra fala:
Quem vos recebe a mim, quem vos recebe, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá um galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Pois nós devemos sempre estar ajudando aquelas pessoas que fazem a obra. Não só as pessoas que fazem a obra, mas os pequeninos que são de Jesus, os pobres, as viúvas, os órfãos. Esses são os pequeninos que Jesus nos fala. Então, não negue uma ajuda ao seu próximo. Não negue o amor ao seu próximo, pois se a gente tiver um pouquinho de empatia e se colocar no lugar daquela pessoa e pensar, poxa, se eu tivesse naquela situação, será que eu queria ajuda? Ou será que eu ia querer perecer cada vez mais de fome, de sede, de frio, de falta de amor, de falta de um abraço, de falta de um carinho? Então, vamos ter esse pensamento com a gente. Vamos anunciar Jesus. Mas ele fala, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Confessar Jesus, irmão, é fazer o bem, fazer a obra, amar acima de todas as coisas. Amar a Deus e amar o seu próximo, pois Jesus nos amou sem mesmo merecer. Negar Jesus não é dizer que você é de Cristo. Não negar a Jesus é não negar a ajuda ao seu próximo, não negar socorro ao necessitado, não negar amor, afeto, carinho àquelas pessoas que estão jogadas na rua, sem família, sem abrigo. Muitas das vezes elas estão naquela situação por vontade própria, estão sim, mas talvez elas não receberam o carinho merecido na sua infância, não receberam a atenção, ou até mesmo receberam, mas esqueceram. E devemos reacender esse fogo, pois não negar Jesus é isso, irmão. Jesus não negava a Deus falando que ele era filho de Deus. Jesus não negava a Deus fazendo as suas obras, seguindo as suas ordenanças. Jesus fala, eis que vos dou um novo mandamento. Quando ele fala que é um novo mandamento, é porque faz parte da nova aliança. Quando ele vai fazer a Santa Ceia, ele vai comer do meu corpo, pois comei desse pão que é o meu corpo. Fazei disso em memória a mim, de memória de mim, enquanto viverdes. E bebei meu sangue, esse cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança. Ou seja, existe uma nova aliança com Cristo. Em Cristo temos uma nova aliança com Deus. E essa aliança é a graça, é o favor imerecido. Então, medite nessa palavra. Medite nesse capítulo. Medite, não negue a Cristo. Pois se você negar a Cristo, ele também te negará. Então, não viva uma vida aqui na terra de ilusão, mas viva uma vida de fé, de certeza. Pois Paulo fala, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que faz, pois tudo que faz é pela fé. Então, não fique se condenando, mas faça a obra, faça o bem, busque a Deus e tenha felicidade, sacie a sua alma com aquilo que de bom que Deus pode nos oferecer, que é a sua presença, que é a sua proteção. E ele fala, não temas, pois eu estarei contigo. Então faça a obra, não ligue para o homem, mas teme a Deus, não negue a Jesus. Só tema a Jesus e a Deus. O homem só pode matar o seu corpo, mas Jesus pode matar o seu corpo e sua alma e lançar no inferno para o sofrimento eterno. Então, não deixe que isso aconteça. Não negue a Jesus, não negue a sua vontade. Fique com Deus, um forte abraço e até amanhã.